Olá, saudações. Sou a professora Fernanda Tartucci. Me formei pela USP em Direito, depois fiz um mestrado sobre mediação nos conflitos civis e depois doutorado sobre igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Sou advogada, mediadora, autora de publicações jurídicas, professora e venho aqui hoje falar com vocês sobre mediação, mais especificamente como mediadores e mediadoras podem facilitar, favorecer a resolução de conflitos empresariais. O tema é muito interessante, muito atual, está na ordem do dia já há alguns anos, um grande estímulo às soluções consensuais, às saídas construídas conjuntamente pelas partes. Então vamos lá, preparei aqui o material visual, temos bastante assunto para falar. Então, essa é a nossa grande pergunta. Como mediadores, mediadoras, podem facilitar a composição de conflitos empresariais? Minha proposta é falar com vocês um pouco sobre as possibilidades e os limites envolvidos na situação. E para isso eu quero começar pensando em um caso concreto. A gente sabe que muitas vezes fica difícil a gente entender. Então, eu quero trazer um caso real que realmente se verificou, atuei nesse caso como mediadora, que envolvia um negócio entre duas grandes empresas. Essas empresas fizeram um contrato, pretendiam fazer um empreendimento imobiliário, mas infelizmente não foi possível. Elas iam construir realmente um prédio onde haveria ali praticamente uma galeria com obras que iam favorecer duas grandes lojas e uma empresa transferiu alguns milhões de reais para outra para que ela conseguisse as liberações da prefeitura e construísse realmente este bem. Infelizmente, não foi possível, não houve aí a construção e tampouco a devolução desses milhões. Portanto, houve aqui a necessidade de promover, né, a parte credora, notificação para outra e, no final das contas, a parte devedora pediu a mediação. Ela pediu a mediação e fui chamada para somente favorecer a conversa em casos, neste caso, né? Em casos como esse, realmente a mediação pode ser muito interessante. Vou então voltar para o material para a gente poder ir se situando, porque o caso é muito bom e eu vou utilizá-lo para exemplificar para vocês. A gente já percebe que os conflitos empresariais recorrentes muitas vezes acontecem justamente por dilemas entre empresas contratantes. Nesse caso, um empreendimento que não deu certo. Mas também podem acontecer divergências entre os sócios, conflitos societários, portanto, reclamações de consumidores quanto a produto e ou serviços que essa empresa entrega no mercado. E também problemas internos na empresa, não só entre os sócios, mas entre funcionários, problemas nos fluxos da comunicação. Esses são alguns dos conflitos recorrentes, mas talvez você possa ainda imaginar outros que poderiam ser considerados, porque conflitos decididamente não faltam, as interações humanas são muito desafiadoras. E aqui então, gente, a gente tem que lembrar que mediações e conciliações são conversas, são negociações em que pessoas imparciais e tecnicamente capacitadas intervêm para favorecer o diálogo entre pessoas interessadas em lidar com certos conflitos. Por que vai ser importante considerar mediação e conciliação? Porque as negociações diretas que são travadas entre as pessoas interessadas muitas vezes não conseguem avançar. Imagine então que esses dois indivíduos, né, que tiveram esse sonho, esse empreendimento de construir então essa galeria com suas lojas, eles tiveram uma boa comunicação no início, mas depois de um certo tempo não conseguiram mais conversar de uma forma apropriada. E por que é que eles precisaram então recorrer à mediação? Para que eles tivessem um espaço em que eles pudessem realmente encontrar opções para construir conjuntamente uma saída para esse impasse. Então, eu vou mostrar para vocês agora a definição de mediação, porque mostrei para vocês mediações e conciliações como conversas, negociações em que nós vamos ter uma pessoa imparcial. E a mediação, no que ela difere? O que ela difere, portanto, por que ela é especial? Vejam, a mediação, esse é um conceito que eu coloquei nesse meu livro, Mediação nos Conflitos Civis. A mediação é um meio consensual de abordagem de controvérsias em que alguém imparcial atua para facilitar a comunicação entre os envolvidos e propiciar que eles possam, a partir da percepção ampliada da situação controvertida, protagonizar saídas produtivas para os impasses que as envolvem. Então, o que a gente está vendo aqui? A mediadora entra para favorecer, para tentar destravar essa negociação, que por alguma razão não está indo bem. Esta possibilidade de conversa de uma forma mais fluida, destravada, vai propiciar
a que as partes, elas mesmas possam, a partir da percepção ampliada da situação, protagonizar saídas produtivas. Então, isso é importante. As partes não vão ter de mim, mediador, uma proposta, uma resposta pronta. Essa resposta vai ser construída pelas duas. E isso faz muita diferença. Na tradição brasileira, o conciliador, a conciliadora, são pessoas que podem apresentar soluções, sugestões para o litígio. E nem sempre funciona muito bem a adesão a isso. Dizem, essa conciliadora não entende nada, esse conciliador entrou agora nesse circuito, mas algo que é construído pelas partes em algumas reuniões, em várias ou algumas, dependendo aí do cenário conflituoso, tem muito mais chance de ser cumprido espontaneamente, porque no DNA desse acordo existe a contribuição das partes. Isso faz bastante diferença. Então, esse é um ponto importante, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem entender, puxa, mas o que a mediadora faz? A mediadora faz muitas coisas e tem muitas atitudes que ela tem que ir tomando, num cenário que nem sempre é fácil, porque as empresas muitas vezes têm desconfianças recíprocas, mas se elas chegaram e tiveram essa abertura de buscar mediação, existe aí realmente um caminho interessante que pode ser trilhado. Então, nessa medida, quero destacar para vocês, vejam, que são premissas essenciais na mediação. A valorização do consenso, então elas estão ali porque elas aceitaram participar dessa conversa e, portanto, é muito importante ter essa chance de aproveitar essa oportunidade. Há um grande destaque à autonomia privada na gestão dos conflitos, ou seja, elas podem escolher o momento, reuniões mais aproximadas no tempo, ou mais espaçadas, ou seja, elas estão protagonizando também essas escolhas em relação ao formato das reuniões e ao tempo de sua ocorrência, e imparcialidade do mediador, da mediadora. Não há uma agenda própria. A mediadora, o mediador, eles não têm nenhum objetivo. Então, quando o mediador entra no circuito, ele vai favorecer essa conversa, sem uma agenda própria. Ele não conhece ninguém, ele não tem preferência, não tem favoritismo. Então, é muito importante. Algumas vezes, em conciliações do Poder Judiciário, alguns reclamam, poxa, mas esse conciliador parecia que era pró-consumidor e contra a empresa. Ora, isso não procede, não deveria proceder. Na verdade, o conciliador não pode ser nem pró-acordo. Ele tem que ser isento e equidistante, e parecer equidistante a todo tempo. Porque pode ser que haja um acordo ou não, ele não pode ter um favoritismo a priori em relação ao conflito. Então, o mediador, a mediadora, tem realmente esse compromisso com a isenção do início ao final, e a ponto de nem fazer soluções, nem sugestões aí de sua autoria, então não deve haver comprometimento nessa parte. Muito bem? Pensando, claro, numa boa mediação, uma mediação feita de uma forma bem caprichada. Então, seguindo, gente, quais são os principais obstáculos que nós temos para a adoção da mediação hoje no Brasil? Muitas vezes há uma mentalidade arraigada de que não vai funcionar, ou que o judiciário é melhor. Falta de habilidades negociais, porque alguns advogados não tiveram treinamento nisso. Falta de conhecimento sobre a mediação. Muitos nem saberiam explicar para o cliente o que é uma mediação, como funcionaria. Descrença na boa-fé alheia. Não acredita que vai sair nada, então o que o outro vai poder sugerir? Ele só está de má fé. E esse último item, eventual existência de interesses conflitantes entre advogados, advogadas e clientes. Esse último ponto é um problema de conflito de agendas, né? Pode ocorrer aí que o advogado tenha pensado no conflito sob o prisma contencioso. Então, ele já organizou a forma de cobrança por meio de atos processuais, petição inicial, depois vai ter uma audiência. Então, ele não vê vantagem nos meios consensuais. Esse é um ponto importante. Para atender bem a clientela, a advocacia também tem que estar preparada, falar, olha, eu vou te oferecer primeiro uma fase negocial, vamos tentar resolver isso de forma mais expedita. Isso aconteceu em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. A própria advocacia foi provocada pela clientela, que dizer, escuta, você não vai me oferecer nada, você vai me oferecer só uma ida ao Poder Judiciário, não tem algo mais eficiente, mais rápido? E a advocacia logo se adaptou falando, opa, vamos oferecer rodadas negociais também. Então, isso é muito importante, né? Senão, pode haver realmente um comprometimento mesmo da fidelização. Quer dizer, o advogado está pensando nele e não no cliente, onde isso vai levar as partes. Então, tudo isso é muito importante, precisa ser considerado. Vou voltar para o material. Vamos, então, pensar aqui, né? Como o mediador, mediadora pode contribuir. Superados aqueles problemas, as partes vão dar chance para que tudo funcione da melhor forma. Então, uma
Primeira possibilidade é o encorajamento da troca de informações. Esse é um ponto importante. Vou voltar aqui para o exemplo que eu dei daquele empreendimento imobiliário que as duas empresas fizeram para tentar construir uma galeria que acabou não dando certo. Por que não foi construída essa galeria? O que aconteceu que o lado credor passou milhões para o lado de cá e não houve aí realmente a construção? Isso não foi comunicado de uma forma apropriada, ou se foi comunicado, se perdeu. Então, um dos primeiros elementos da mediação é justamente favorecer os relatos das partes. E aí, na mediação se contou, olha, ele não construiu, a parte devedora não construiu, porque não conseguiu a licença na prefeitura, por exemplo, mudou o governo, ele não conseguiu. E ele disse, puxa, mas por que não me avisou antes? Porque não estávamos comunicando. O conflito faz isso, ele cria ranços, desconfianças, e as pessoas muitas vezes não passam as informações. Então, a mediação é esse espaço para que isso possa acontecer. Então, o mediador, a mediadora, ele encoraja esse fluxo de informações. Além disso, ele também ajuda esclarecendo as partes das percepções de que as suas preocupações foram ouvidas. Muitas vezes as pessoas não se sentem ouvidas, acolhidas e dizem, puxa, não adianta falar com o outro lado, ele não me escuta. Então, o mediador muitas vezes tem esse papel. E existem técnicas que o mediador usa para dizer, olha, pelo então que foi dito, é isso o que aconteceu. Então, essas técnicas que o mediador usa vão favorecer essa percepção, que é muito importante para que as pessoas se sintam contempladas, escutadas e, portanto, acreditem, inclusive, né, na boa-fé e na valia de todas essas iniciativas. Terceira iniciativa, o mediador, a mediadora podem ajudar lidando com as diferenças de percepções e interesses entre negociadores, negociadoras e constituintes. É muito comum que nos relatos apareçam versões diferentes. Então, o mediador e a mediadora, ambos, né, se for uma comediação, tiver um de cada lado, enfim, tiverem dois mediadores, eles vão lidar com essas percepções e interesses entre negociadores e constituintes. Podem acontecer diferentes percepções. Essa própria noção dessa ocorrência com naturalidade pode realmente ser uma contribuição boa do mediador, da mediadora, tudo bem? Às vezes, na mediação, existem exposições de visões muito diferentes e as partes se exasperam, dizendo, puxa, mas tá vendo? A gente está muito longe. E o mediador diz, né? A mediadora pode dizer, olha, é natural que nessa fase inicial haja essas distâncias, mas isso não quer dizer que elas não sejam aí realmente definitivas. Então, o mediador e a mediadora vão contribuir para que essas diferenças que apareçam sejam consideradas naturais no processo e com fé aí nos movimentos das partes, permitir que elas consigam se comunicar de forma adequada. Tudo bem? Continuando nas contribuições do mediador, da mediadora, o encorajamento da flexibilidade. A mediador ajuda quando ele encoraja a flexibilidade, ajudando aí a pensar em opções, fazendo uma lista de possibilidades. Então, essa é uma contribuição muito interessante. Outra iniciativa importante, o mediador e a mediadora, eles ajudam mudando o foco do passado para o futuro. Porque muitas vezes as partes estão apegadas no que aconteceu. Então imagine, né, na mediação ele falou, poxa, mas lá atrás, por que você não me ajudou? Por que você não me avisou que você não conseguiu licença da prefeitura? Eu poderia ajudar a fazer uma ponte. Poxa, mas lá atrás, é natural que as partes estejam ainda apegadas no que aconteceu lá atrás. Mas ok, isso aconteceu lá atrás, vocês estão esclarecendo, vocês já tiveram aí informação suficiente, querem saber mais alguma coisa, estão satisfeitos, e daqui para frente, como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser pensado? Então, o mediador, a mediadora também contribui promovendo, ajudando as partes a fazerem essa mudança de foco, né? E estimulando as partes a formular alternativas criativas. Pode acontecer que as partes tenham uma visão limitada ainda, né? Então, elas chegaram à mesa pensando, puxa, o que a gente tem de opções aqui, né? Então, nesse caso, né, do empreendimento imobiliário, parte credora, parte devedora, a parte credora falou, poxa, eu só vejo ela me devolvendo todo esse dinheiro com juros, correção monetária à vista. Essa é a única visão. Logo na primeira reunião, a parte devedora falou assim, olha, eu quero te devolver em 12 parcelas, mas eu tô com dificuldades em considerar os juros. Posso te pagar sem juros? Mas com correção monetária, essa foi a primeira proposta. E a parte credora, ah, não, né? Você ficou com esse dinheiro aí 2 anos, não vai me pagar nada? Pronto, acabou? Não, essa foi a primeira opção, né? Vejam, não deu certo a primeira opção, não houve um encontro de vontades, mas já houve propostas na primeira reunião.
puxa, nem sempre isso acontece, às vezes elas ainda estão esclarecendo, tentando entender esse fluxo. Então, vejam, não foi uma derrota, pelo contrário, foi um avanço. Elas começaram aqui a se comunicar, esclareceram fatos relevantes, já estão inclusive tentando e conseguindo elaborar propostas. Então, aquela proposta não é satisfatória, após esse fluxo dessa conversa aqui, marcada uma segunda reunião, vamos todo mundo pensar aqui, né, e verificar o que mais pode ser feito. Mas veja que interessante, já se sentiu que havia boa fé, não havia mais aquela percepção de que, tá vendo, não adianta nada, o outro lado não quer fazer nada concreto. Não, houve já, assim, proposta concreta. Então, e essa percepção é muito importante, ela faz muita diferença e ajuda a mudar esse jogo, né, de um jogo de desconfiança para realmente um jogo de eficiência nas interações. Além disso, o mediador e a mediadora podem ajudar aprendendo em sessões separadas com as partes sobre interesses que elas estão relutantes em revelar. Pode acontecer realmente que em algum momento trave a comunicação. Então, vou lhes dar um exemplo, ainda nesse caso, o caso do empreendimento imobiliário. Quando a empresa credora ouviu, pô, você quer me pagar sem juros, mas com correção monetária em 12 vezes, a empresa credora falou, bom, eu acho essa proposta meio ruim, mas você dá o imóvel onde a gente ia construir a galeria em garantia? Porque se você der em garantia, né, a gente pode, então, pensar na proposta. Nisso, a parte devedora travou, ficou calada, não falou mais nada. E aí, gente, quando a mediação trava, bom, e aí, né? O que aconteceu? Não está fluindo a comunicação. E aí, a mediadora ou a parte, né, elas podem pedir uma reunião privada. Nesse caso, eu, mediadora, pedi e falei, olha, eu vi que você travou, tem alguma coisa que aconteceu? E aí, nessa reunião privada, eu falei assim, eu já dei esse bem em garantia em outro negócio, mas eu não quero revelar aqui, assim, logo de cara. Então, eu queria pensar em outras alternativas. E aí eu disse, puxa, que interessante, né? Essa informação você não quer revelar agora? Não, no momento não. Então, pense aí, né? Converse aí entre vocês, geralmente é o diretor da empresa, alguns advogados, diretor financeiro. Do outro lado, vou conversar também. Então, ao mesmo tempo que a mediadora conversou com um lado, ela vai disponibilizar o outro lado por uma questão de equidade, né? E de também de igualdade. E aí, depois conversei com o outro lado, não revelei o que me foi falado lá, porque isso não foi permitido. E aí também conversei com o outro lado. E aí, o que você percebeu? Você tem alguma observação? Enfim. Então é isso. Essas reuniões privadas vão ajudar a compreender o que pode estar aqui impactando na vontade das partes e, com isso, ajudar aqui a pensar em criar espaços para revelar não agora ou depois e pensar em alternativas também, ok? E, por fim, gente, estimulando os negociadores, as negociadoras, a realisticamente avaliarem as alternativas. O mediador e a mediadora ajudam quando eles têm essa iniciativa, porque muitas vezes as pessoas têm expectativas irrealistas. Então, pode acontecer, né, que venha uma proposta e ele diga, puxa, mas essa não é a ideal. Bom, mas e realisticamente, quais são suas opções? Converse com o seu advogado, converse com a sua advogada, como é que isso vai poder acontecer? Então, essas são algumas das atitudes, e considerando em amplo sentido, que podem ser adotadas por mediadores e mediadoras e que realmente tendem a favorecer o fluxo da comunicação. Como isso vai acontecer, quais são os detalhes, quais são as etapas da negociação e da mediação, aí já são temas que ocupam mais espaço. E eu quero então convidar você a conhecer o curso Mediação Empresarial Estratégica na Conexão Legal. Vamos então poder fazer aí algumas análises mais profundas sobre esses temas tão importantes de como ter melhores experiências consensuais na área empresarial. E vou terminando por aqui e deixo para você uma tarefa. Considere aí, da próxima vez que tiver um conflito, né, percebendo aí que as pessoas estão realmente polarizadas e você estiver numa situação em que você possa adotar um tom imparcial, adote a iniciativa de encorajar o fluxo de informações. Muitas vezes as pessoas estão impactadas, não adianta falar com ele, encoraje. Perceba aí como pode ser importante que as pessoas se comuniquem para que possam construir saídas conjuntas. Por enquanto é isso, então, até uma próxima.